Olá, eu sou a Caroline Pris, terapeuta sistêmica, e nesse vídeo eu vou falar sobre um dos 3 principais tipos de dependência emocional. E na parte 2 desse vídeo eu vou falar sobre os 2 outros tipos de dependência emocional. Se você se identifica com esse problema da dependência emocional, saiba que você entender a origem da sua dependência, o tipo da sua dependência, é o primeiro passo para que você consiga se curar, para que você consiga sair desse padrão doentio de relacionamentos. Então já deixa o seu like e já se inscreve no canal. Vamos para o assunto da dependência. Veja, em última instância, todos nós dependemos em algum nível. Se fosse para a gente viver isolado, a gente teria sérios problemas. Então, certo nível de dependência faz parte. Só que conforme a gente vai crescendo, se desenvolvendo, passando para a adolescência, para a vida adulta, a gente vai desenvolvendo cada vez mais autonomia. Então a criança chega um momento que ela começa a caminhar, que ela começa a se comunicar, que ela vai aprendendo a ter os seus cuidados básicos, a se alimentar, e na vida adulta espera-se que a pessoa tenha a sua autonomia financeira e autonomia de se locomover, de se relacionar e inclusive autonomia emocional. Só que muitas pessoas ficam fixadas com o emocional lá na fase da infância. Então, dependente emocional, que a gente vai falar aqui nesse vídeo, é aquele que está fixado numa dependência infantil, numa dependência muito extrema. Quando a criança nasce, ela depende totalmente da mãe. E aí essa dependência vai diminuindo com o tempo. Só que a criança tem uma dependência emocional também, porque ela precisa do afeto daquela mãe para se sentir segura, ou seja, se alguém me ama, esse alguém vai garantir a minha sobrevivência, porque eu sozinho não dou conta. E essa criança tem essa dependência emocional para se sentir segura, para garantir a sua sobrevivência. Quando uma pessoa adulta fica fixada com o emocional nessa fase infantil, é como se ela ainda sentisse que depende emocionalmente de uma outra pessoa e depende num nível em que isso está relacionado à sua sobrevivência. Ou seja, se o outro não me amar, se o outro não ficar perto de mim, eu posso morrer. Eu não vou conseguir suportar sozinho. Então, uma pessoa que por mais que tenha crescido, que tenha se desenvolvido em alguns aspectos, o emocional ainda é muito infantil. E ela acredita que realmente precisa do outro. E muitas vezes esse emocional infantil está relacionado a outras características infantis, como, por exemplo, a intolerância à frustração, a dependência financeira pode estar relacionado, a irresponsabilidade na vida ou o medo de assumir novas responsabilidades. Então, o que é um ponto-chave quando a gente fala de uma dependência emocional, que é de fato uma dependência doentia? Quando a gente fala de separação, o dependente emocional, ele tem muito medo da separação. Isso é algo que ele evita ao máximo, sentir a dor da separação, porque para ele isso está relacionado a uma questão de sobrevivência. É o registro emocional que ele tem. Então, quando a gente fala de uma separação num relacionamento, por exemplo, é normal que isso gere dor na maioria das pessoas. Isso vai gerar, sim, dor emocional. O ponto é que o dependente emocional, ele sente que não vai suportar essa separação. Então, é como se a sobrevivência dele dependesse daquilo e ele acha que não vai dar conta, então ele tem que evitar ao máximo qualquer tipo de separação. Ele evita ao máximo passar por essa dor da separação. Então, veja, nós, quando temos essa separação, nós sentimos dor. Nós passamos por essa dor. Só que uma pessoa dependente emocional, ela vai evitar ao máximo porque para ela é insuportável sentir essa dor. Então, a separação é um ponto-chave para a gente entender aí o nível da dependência emocional de uma pessoa, tá? E aí, nós temos os 3 tipos principais de dependente emocional. Nesse vídeo eu vou falar do primeiro, tá? E na parte 2 do vídeo eu vou falar sobre os 2 outros tipos. Cada um desses tipos tem a sua forma de evitar essa dor da separação.
Então, o dependente, ele está empenhado sempre em evitar sentir essa dor. E cada um dos tipos vai ter uma forma de fazer isso. Nesse vídeo eu vou falar mais sobre o padrão evitante, o dependente emocional evitante. Qual que é o recurso, qual que é o mecanismo que ele utiliza para não sentir a dor emocional da separação? Ele evita os relacionamentos. Então, para que eu não sinta a dor do abandono, para que eu não sinta essa separação, prefiro já nem me relacionar. É aquela criança que ela tem um afastamento da mãe. É como se ela se fechasse no mundo dela e ela se fechasse para a mãe. Porque em algum momento ela já sentiu a dor de buscar essa mãe e não ter uma disponibilidade emocional, não ter um acolhimento, não ter um olhar dessa mãe. Então essa criança vai se isolando, vai se fechando no mundo dela. E aí, ela, para suprir essa falta de relacionamentos, porque ela está sempre evitando as pessoas, ela vai buscar alguma outra coisa para ocupar esse lugar que seria o lugar dos relacionamentos, tá? Então, muitas vezes, aquela pessoa viciada em trabalho, que ela passa a depender do trabalho. Quando acontece algo na vida dela que desestrutura a vida profissional, é como se ela perdesse tudo, porque ela colocou toda a segurança dela nesse profissional. Ou pode ser uma pessoa que se volta muito para a vida intelectual, para a política, ela está sempre buscando através da mente lidar com esse medo, lidar com a questão de relacionamentos, então fica em excesso na parte intelectual, muitas vezes buscando nisso uma justificativa, um alívio para a sua forma de se relacionar, né? E pode ser que essa pessoa faça uso de álcool, uso abusivo de álcool, drogas como fuga, né? Porque ela muitas vezes sente naquele uso uma segurança de que ela não vai sentir esse vazio emocional. Então essa pessoa que tem o padrão evitante, além dela se fechar para os relacionamentos, ela muitas vezes encontra uma forma de esquecer que ela sentiu essa dor na infância, né? Que ela buscou a mãe e não teve essa disponibilidade. Então é como se a pessoa fosse esquecendo das coisas, fosse se desconectando da própria história, e por isso que busca muito o mundo das ideias, às vezes aquele excesso de intelectualidade, de política, de pensamentos, tá? E aí uma forma de fugir disso pode ser o uso abusivo de álcool, de drogas, né, onde essa pessoa ela sente um momento de segurança, porque naquele momento que ela está fugindo, ela não vai precisar entrar em contato com esse vazio, com essa dor emocional. Então ela pode fugir através do excesso de energia voltada para o trabalho, o uso de substâncias, ou até mesmo essa pessoa pode ocupar esse lugar, que seria o lugar do relacionamento na vida dela, não só o relacionamento de casal, mas o relacionamento, né, com as pessoas da família, com as pessoas do convívio. Ela pode ocupar isso vivendo dinâmicas de grupo codependente. Então, como que são essas dinâmicas de grupo? Né? Muito claro a gente vê nessas séries como Friends, ou How I Met Your Mother, onde os amigos, eles têm um convívio muito próximo, amigos adultos já, que cada um tem a sua vida profissional, cada um deveria, muitas vezes, seguir a sua vida ali de casamento, filhos, mas eles têm um convívio quase que familiar, e um acaba se intrometendo muito na vida do outro. Então é como se eles dependessem daquela dinâmica de grupo, e muitas vezes essa dinâmica é uma dinâmica codependente, ou seja, esse grupo de amigos, né, que tem uma convivência muito próxima, onde tem uma interferência na vida do outro excessiva, acaba ocupando o lugar que seria o lugar de um relacionamento. Então é como se essa pessoa se sentisse mais segura se relacionando dessa forma, porque aí ela não tem que lidar tão fortemente com a dor do abandono, tá? Então é como se tivesse sempre algo para substituir aquele relacionamento, onde seria um relacionamento de um vínculo mais profundo, e ela poderia correr o risco de ter uma separação, de ter um abandono e ter que reviver de novo aquela dor primária que sentiu em relação à sua mãe, ou a pessoa que exerceu a função materna.
tá? Então, o que acontece? Nesse cenário, a pessoa que tem esse padrão de dependência emocional evitante, ela fica muito fragilizada, porque como ela está sempre evitando o relacionamento íntimo, o vínculo mais profundo, ela fica com uma sensação constante de insatisfação. E aí, quando ela vislumbra alguém que pode finalmente suprir esse vazio, que pode acabar com essa insatisfação e que ela sente que pode confiar naquela pessoa, ela fica muito mais vulnerável, ela se entrega em excesso, ela coloca todas as expectativas, todas as fichas. Nossa, finalmente alguém olha para mim, finalmente eu posso me relacionar sem ter o medo da separação. Então ela vai colocando uma fantasia na cabeça dela de que ali tá tudo certo, ali não vai ter um abandono, não vai ter uma separação, então finalmente ela pode amar essa outra pessoa, tá? E aí você pode estar se perguntando, mas por que uma pessoa dessa é uma dependente emocional se ela muitas vezes foge dos relacionamentos? Veja, é um dependente emocional que está deslocando a sua dependência. Ao invés de se relacionar com uma pessoa, está deslocando isso para alguma outra coisa. É uma dinâmica de grupo codependente, o trabalho, o uso de substâncias, ela desloca isso e ela fica dependente daquilo emocionalmente, tem um vínculo emocional muito forte com aquilo, como se estivesse preenchendo essa necessidade. E aí, quando encontra alguém de fato para ter um vínculo mais profundo, para se relacionar, ela coloca todas as fichas naquilo e vai criando fantasias e cria uma expectativa que o outro não é capaz de cumprir, tá? Aqui não estamos falando nem das intenções dessa outra pessoa. Pode ser que essa pessoa que é dependente, que é evitante, conheça alguém que tenha boas intenções, né? Que queira de fato um relacionamento. Só que ainda assim, o dependente tende a criar uma expectativa fantasiosa, que é muito além do que aquela outra pessoa pode suprir, né? Porque ele está projetando essa questão materna nesse relacionamento. Então, finalmente eu vou ter segurança, finalmente eu vou ter a nutrição emocional que, na verdade, eu ainda estou esperando lá da minha mãe ou da pessoa que exerceu a função materna. Então, lógico que é uma expectativa muito alta. Por quê? Uma pessoa que você acabou de conhecer, ela não vai conseguir ter um comprometimento com você, ela não vai conseguir ter um amor no nível do amor materno. Não tem como isso acontecer. E se isso acontecer, aí a gente entra numa outra dinâmica doentia de relacionamento que eu vou falar na parte 2 desse vídeo, tá? Que daí entra nos 2 outros tipos de dependente emocional, tá? Então, lógico que vai ser um relacionamento que vai ter problemas, a separação pode vir, ou seja, não existe garantias de que a separação não vai acontecer, e quando acontecer, essa pessoa vai sentir muita dor, tá? Ela tende a ficar muito fragilizada, tá bom? Um exemplo dessa dinâmica tem ali naquela série da Jessica Jones, tá? Faz um tempo já que saiu essa série, faz um tempo também que eu assisti, mas eu lembro dessa personagem que é uma personagem que ela evitava muito as pessoas, tá? E ela colocava toda a energia da vida dela no trabalho e ela tinha uma questão com o uso abusivo do álcool, tá? E no fundo ela tem uma falta emocional muito grande. Lógico que esse comportamento dela, autodestrutivo, está relacionado à história dela, onde tem culpa, mas também está relacionado à quebra do vínculo dela com os pais, né? Porque quando ela era criança, teve um acidente de carro onde os pais biológicos dela faleceram e ela teve essa dor da separação muito grande e depois foi adotada, provavelmente não se sentiu acolhida, né, como uma filha naquele outro ambiente, né, isso tudo, depois se você assistir a série lá, você vai entender. Mas tem aí na história dela uma ruptura, uma dor da separação, um sentimento de não ser totalmente acolhida, né? Então, isso faz com que ela fique fixada nessa fase, tá? Então, um trauma muito forte, uma insegurança no relacionamento com a mãe pode gerar essa dependência emocional, tá? Então, quando ela conhece uma pessoa para se relacionar, que é o Luke, se eu não me engano,
ela fica encantada com ele e depois acontecem os problemas no relacionamento e eles se afastam e ela sofre muito com aquilo. Então veja, no início ela parecia uma pessoa que era fria, que não se importava com os relacionamentos, que só se preocupava com o trabalho, mas quando ela conhece alguém, ali aparece, de fato, a necessidade dela de se relacionar, o quão profundo era o vazio, o quanto ela estava buscando ser vista, ser cuidada, ser amada. E aí ela fica entregue nesse relacionamento, fica fragilizada e quando chega ao fim, lógico que vem o sofrimento, que vem para todas as pessoas, mas para o dependente emocional isso é muito forte, de forma que ele vai buscar fuga no álcool, por exemplo, no caso da Jessica Jones, ou no excesso ali de trabalho, tá? Então, aí no caso da Jessica Jones, nós temos um traço de caráter esquizoide junto com um traço de caráter oral da falta, tá? É muito comum essa combinação quando a gente fala do traço de caráter oral da falta. Tudo isso que eu expliquei nesse vídeo tá muito relacionado a esse oral da falta, tá? Então, quando tem ali um problema na gestação, tem um estresse daquela mãe na fase da gestação, geralmente esse problema se estende depois que a criança nasce, né? Então, digamos que na gestação a sua mãe teve um problema financeiro e ela ficou muito preocupada. Quando você nasce, geralmente esse problema financeiro continua ou até se agrava. Ou um problema de relacionamento de casal que deixou a sua mãe tensa na gestação. Quando você nasce, a tendência é que esse problema se mantenha ou até mesmo fique mais difícil por conta da chegada do bebê. Então é muito comum nós termos uma pessoa com traço de caráter esquizoide que já tem um perfil evitante, com uma pessoa que também tem um traço de caráter oral, que é o oral da falta, que vai ter esse padrão evitante, porque o esquizoide se forma na fase da gestação e o oral na fase logo seguinte, ali por volta de um ano de vida, pegando a parte da amamentação. Então são coisas que estão muito relacionadas, né? E é o que a gente vê ali no caso da Jessica Jones, tá? Então, na parte 2 desse vídeo, eu vou falar sobre os dois outros perfis de dependente emocional, tá? Se você se identificou, saiba que você entender isso, a origem, como que funciona a sua dependência, é o primeiro passo para que você consiga sair desse padrão. Existe um processo para que você consiga curar essa dependência, tá? Não que você vai deixar de ser um dependente, mas você pode ressignificar isso, você pode se libertar disso e pode ter muito mais segurança nos seus relacionamentos, tá? E aprender uma forma totalmente nova de se relacionar. Tudo isso é possível, tá bom? Então, se você deseja se aprofundar nesse processo, se você quer olhar para a sua dependência emocional e desenvolver um novo padrão, uma nova forma de se relacionar, você pode fazer um processo de mentoria individual comigo. A mentoria individual conta com 10 sessões e eu trabalho alguns temas nessa mentoria, inclusive o tema da dependência emocional, tá? Então lá a gente pode identificar o tipo da sua dependência, se é o padrão evitante ou se é os outros dois que eu vou falar na parte 2. A gente trabalha a liberação emocional e a ressignificação a nível emocional, tá? É muito importante que o seu processo passe por essa etapa emocional e nós trabalhamos de uma forma que você consiga aprender uma nova forma de se relacionar, que talvez você nunca tenha visto na sua vida, tá? Então, aprender essa nova forma de se relacionar é libertador e é possível, tá? Então, se você quer passar por esse processo, quer ter mais informações, basta que você acesse o link que tá aqui na descrição desse vídeo, tá? Que você vai entrar em contato com a minha equipe e vai poder tirar todas as suas dúvidas, tá? Então, não se esquece de deixar o seu like, de deixar o seu comentário, se inscreva no canal se você ainda não está inscrita e fique atenta para a parte 2 desse vídeo, tá bom?